Hoje nós queremos refletir sobre o Salmo de número 24. O que nós fazemos nas portas? As portas são como fronteiras. Fronteiras porque lá é onde nós decidimos se vamos deixar alguém entrar ou não em nossas vidas, mas também em nossas casas. E assim nós queremos ouvir o que nos diz o Salmo de número 24. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem poderá ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões. Abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Quem poderá entrar pelas suas portas, sendo que ao Senhor pertencem o mundo e tudo que nele existe? O salmista, ele intercala perguntas e respostas. Traz diante de nós uma reflexão que se encontra no âmbito do culto e também da liturgia. O salmista, por 3 vezes, faz uma pergunta e, em seguida, também obtém as respostas que ele quer. Não são perguntas meramente retóricas, aquelas que se fazem porque já sabemos quais são as respostas. São perguntas que não são feitas também apenas por uma única pessoa. Diversos participantes e diversas pessoas são responsáveis, ora pela pergunta, ora pela resposta e ora por uma aclamação. Por isso, o Salmo 24, ele é uma alternância de várias vozes. Várias pessoas que possuem perguntas e também querem respostas. Dessa forma, o Salmo 24, ele resume em si uma proclamação popular. Traz em si as vozes de várias pessoas e também as suas dúvidas. Essa alternância de vozes e o consequente envolvimento de diversos participantes mostra que o gênero do nosso salmo é de liturgia. E a liturgia é algo que faz as pessoas se encontrarem com um propósito comum, assim como é o culto. E mesmo que tenhamos várias dúvidas e questionamentos, é no culto que todas as pessoas se reúnem para louvar, agradecer e também interceder a Deus, o nosso Criador. O Salmo 24 é uma liturgia de ingresso, pois há referência ao momento de entrada, o fato de subir e também o fato de entrar. Contudo, há uma significativa diferença no que tange ao sujeito, à pessoa que faz essa entrada. No versículo 3, se trata do ingresso de pessoas. E nos versículos 7 e 9, da chegada do Rei da Glória, isto é, do próprio Deus. Além disso, o salmista se preocupa em deixar bem explícito às pessoas que elas precisam ter um compromisso ético diante de Deus. Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, nos diz o salmista. Pois são essas pessoas que poderão estar na presença do Rei da Glória, como dizem os versículos 8 e 10, podendo assim acessar o amplo espaço sagrado no qual Deus se encontra, passando
através dos portais para a entrada também assim do próprio Deus. Essa liturgia de ingresso, ela ocorre na entrada, nos umbrais, em frente à porta. É como um convite para que a pessoa entre no espaço no qual se encontra Deus. No Antigo Testamento, o Templo de Jerusalém era o local no qual Deus habitava. Por isso, essa liturgia de ingresso adquiria um caráter bem especial. Era um cerimonial litúrgico festivo que se desenrolava entre os peregrinos e também os agentes do templo, os sacerdotes, levitas, cantores, e acontecia na entrada do pátio do santuário, provavelmente junto ao seu portão de acesso. Conforme Êxodo 23, os versículos 14 em diante, cada pessoa israelita deveria comparecer por ocasião das 3 grandes festas anuais diante da face do Senhor Deus. E na chegada ao santuário, todos os peregrinos perguntavam pelas condições de ingresso e também da permanência no âmbito do sagrado. E assim as pessoas do templo lhes davam a resposta. E enquanto vão tendo acesso ao lugar santo, também eram abençoados e também caracterizados como pessoas que adoram a Deus e recebem assim dele, do próprio Deus, a sua promessa de salvação e a sua bênção. Já os versículos 7 a 10 nos falam de uma outra liturgia de ingresso, que se dava na frente também de um portão ou de uma entrada. Nesses versículos fala-se de uma liturgia do portão. Ela não era uma peregrinação anual como a dos leigos até o templo. Essa liturgia era mais uma procissão conduzida por aquelas pessoas que trabalhavam, os agentes do sagrado no templo, ainda que eventualmente também era acompanhado por peregrinos e pessoas leigas. Mas essa liturgia do portão era uma procissão, porque não são as pessoas como ocorre em uma procissão, em uma peregrinação normal, mas era o próprio sagrado, o Rei da Glória, o próprio Deus, que pedia acesso para poder entrar. Esta procissão conduzia e celebrava também a arca do Senhor. Assim, o Salmo relata e também registra 2 situações bem distintas. Uma era a peregrinação ao santuário, a outra era a procissão da arca. Os participantes não são os mesmos. A procissão é dirigida por pessoas que desempenham alguma função no templo, enquanto a peregrinação é composta por todas as pessoas que creem em Deus e vêm de lugares de perto ou longe de Jerusalém. E esses 2 momentos distintos foram incorporados ao mesmo salmo, formando um único texto. E o que liga e também conecta ambos os eventos são as festividades que ocorrem diante de portas, como ritos de entrada. Uma das coisas mais interessantes é o fato de que antes desse salmo virar texto e ser usado numa celebração litúrgica, ele foi vivido e vivenciado por muitas pessoas. O texto em si é um belo testemunho de várias pessoas e também várias vozes com pensamentos diferentes, meios de vida totalmente diferentes, oriundo de regiões diferentes espalhadas por toda a região de Israel. E todas as pessoas se reúnem com o mesmo propósito em Jerusalém, que é o lugar de culto a Deus. Por isso o salmista nos faz refletir sobre onde estão as nossas portas e os nossos portões. Onde está a linha que me separa dos outros? O salmista quer que possamos pensar que precisamos das demais pessoas. Que não apenas nos fixemos nas nossas próprias portas e entradas, e assim não deixemos mais ninguém passar ou entrar,
Afinal, se fechamos as portas e as passagens para as pessoas, como irá entrar o Rei da Glória, o próprio Deus? Ser igreja de Jesus hoje é estar com as portas abertas, mas também com as portas das nossas mentes, pois o juízo final e a condenação não cabem a nós. Não podemos nós sermos as pessoas que irão dizer quem pode ou não pode estar na presença de Deus. Cristo veio para salvar e abençoar a todas as pessoas. E para isso, precisamos deixar as portas físicas, mas também as portas dos nossos corações sempre abertas. Que possamos ler este Salmo 24 como um meio de esperança, esperança de que Deus une as diferenças e as pessoas diferentes ao redor de si. Que através do exemplo de Cristo, todas as pessoas, inclusive nós aqui hoje, possamos sempre nos dirigir até a presença de Deus e louvar ao Rei da Glória. Amém.